Amigos torcedores palmeirenses de todo o planeta, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Realmente é com mágoa, né, que eu venho aqui fazer esse vídeo. E eu quero primeiramente dizer que eu sou um fã número 1 do Abel Ferreira. Na minha opinião, o melhor técnico do Palmeiras até agora. Muito, muito bom em se tratar de torneios nacionais e até Libertadores, né? É claro, foi provado, mas como técnico europeu no Mundial, um verdadeiro fracasso, né? Nos 3 títulos que disputamos, na minha sincera, humilde opinião, 3 participações vergonhosas. Não tem mais o que falar. E eu acho que teve dois motivos. Primeiro, a nossa diretoria. Principalmente, não caio muito na Leila. Caio agora porque ela tem que ver essas coisas. Mas o Anderson Barros é fraquíssimo. É um diretor que contrata jogadores ridículos, né? Ele, o scout dele, é o do pior. Um dos piores que tem no Brasil é o scout do Palmeiras. Porque dinheiro o time tem, mas joga dinheiro no lixo. Constantemente joga dinheiro no lixo para contratar jogadores que são de medianos para baixo, né? E o técnico nosso, que é europeu, né? Um técnico europeu, que gosta de dizer toda hora que é europeu. Acho isso uma besteira, né? Falar isso. Porque quando o seu Abel vai jogar com um time europeu, você joga de fralda, né? De fralda nas calças. Sinceramente, o treme como uma vara verde, uma coisa que seria até uma coisa melhor para si. Não sei, esse medo todo que você tem de jogar contra time europeu. Ou quando vai disputar um mundial, seja europeu, seja mexicano, time mexicano ou time americano, né? O Palmeiras entra em campo todo bagunçado, acuado, com aquele medo, né? O jogador com a bola queimando no pé do jogador. E infelizmente, né, é um time que eu não aprecio, por causa que apreciava antes, mas por causa do tapete e várias coisas feitas que não foram corretas, né? Você vê o Fluminense jogando, dá gosto de ver pro torcedor. Perdendo ou ganhando, é um time que entra em campo com sangue nos olhos. O elenco deles é melhor que o Palmeiras? Eu acho. Muita gente discorda. Não é bem melhor que o Palmeiras, não, porque seria muito melhor se os jogadores deles não fossem tão velhos, né? Caso do goleiro, né, o Fábio, que com seus 44 anos coloca o Everton no bolso ainda, né? Imagina se tivesse na flor da idade, com uns 36, 35 anos. Cano, né, Arias, tem jogadores ali no banco, né? Ele tem lá o Ganso, jogadores, o Keno, né, que era nosso jogador, compraram o Soteldo. Puxa vida, o Soteldo não é lá grande coisa também, mas é melhor do que nós temos. Incomoda mais que até o Alan, nosso novo jogador. Incomoda mais. Apesar que o Alan talvez não seja uma tanta... muito mais que um Facundo Torres, né? Facundo Torres, que é uma aberração de um jogador, né? Quem contratou um jogador desse para vir para o Palmeiras deveria ser despedido. Ou descontar, né, os 12 milhões de dólares que pagaram num jogador desse. O que eles viram? O que o senhor Anderson Barros e esses staff, né, do scouts do Palmeiras viram num Facundo Torres, que joga aqui, né, nos Estados Unidos. O que vocês viram nesse cara para contratar esse jogador para o Palmeiras? O que o Abel viu para colocar ele em campo no primeiro tempo? Por que o Abel estava com medo? O cara não tá, ele e o Vanderlan estavam tomando um baile. Não estava funcionando. Essa besteira que antigamente técnico trocava. 15 minutos, o negócio não funcionando, troca. E o jogador vai ficar bravinho? Que se dane. É a Copa do Mundo. Você não pode... Tava na cara que o Palmeiras ia tomar um gol. Tava na cara contra o Chelsea. Quer dizer, nas 3 participações do Palmeiras contra o time mexicano, que foi desclassificado logo de cara, jogou acuado, medroso, perdeu. No segundo Mundial, jogou contra o Chelsea com medo também. O Chelsea é um time melhor, eu reconheço, do que de hoje. Esse time do Chelsea de hoje também é feio, horroroso. Time que eu, se tivesse que apostar dinheiro, eu aposto no Fluminense. O Fluminense, né? Time por time, o time do Chelsea é um pouco melhor, pouca coisa melhor,
Mas se o Fluminense entrar da maneira que tem entrado em todos os jogos, ele ganha desse Chelsea. Ganha desse Chelsea, que é um time, né, nojento, né? Esse time também inglês é um time nojento. Vai perder pro Corinthians, né? Mas com a gente também, né? Culpa nossa, porque entra com medo dos caras. Entra com medo. Abel, você entra medroso contra esses caras. Medroso, cara. Você fala que você tem muito mais técnica que o. Aprenda um pouco com um brasileiro, tá? Você deixa um pouco, tá? Eu sou europeu, caramba. A maioria de nós somos descendentes europeus, que seja descendente. Para falar a verdade, numa hora dessa, qualquer coisa menos europeu ajuda. Até você vê os caras, aqueles times da África jogando com o maior sangue, cara. Com a maior vontade de jogar. E você vê que esse papo, tá? Mas quando joga com um time europeu, você entra de fralda em campo com o seu time, Abel. Você entra de fralda em campo com o seu time. As 3 vezes. Muito obrigado. Você foi o melhor técnico do Palmeiras. Muito bom para campeonato brasileiro, para campeonatos nacionais e Libertadores. Mas para disputar Mundial, faz o seguinte. Se você estiver ainda no Palmeiras, deixa o seu auxiliar, nem sei, ou pega um técnico, deixa o Cebolinha. O Cebolinha faria melhor que você no Mundial. Eu te garanto que o Cebolinha, dirigindo o Palmeiras no Mundial, faria melhor que você, Abel. Você entra em campo, eu não quero usar palavras, palavrões, né? Mas você entra em campo, cara, de fralda. Você entra em campo de fralda, cara, quando você vai jogar com esses caras. E um time sempre acuado, medroso, um time que nem corre. Olha a exibição do seu time contra o time do Messi e do Soares. Um time de aposentados, cara. Falcão, aquele back de fazenda dos caras. E vocês suaram no final para ganhar desse time. Quer dizer, nem suaram, porque teve parte do jogo que vocês nem corriam. Era uma vergonha ver o Palmeiras jogar contra o time do Messi. Era uma vergonha pro palmeirense. Olha, e vocês quase fizeram a maior vergonha da história do Palmeiras, que eles teriam se eliminado para aquele time. Se o time lá do Porto faz 2 gols de diferença, chegou uma época que vocês estavam perdendo 2-0 desse time. No Mundial. Abel, no Mundial, cara. Era pra você ter no primeiro tempo, cara, Abel, você ter pegado os caras de chicote no vestiário. Você jogava, como que vocês me exibem um jogo desse? Aí, e se não me engano, tava com o Facundo Torres, né, naquele jogo. Entra de novo com a mesma coisa contra o Chelsea. Tava na cara que o Palmeiras ia perder aquele jogo, principalmente no primeiro tempo. Todo o seu primeiro tempo, Abel, quase todo, com exceção com o Botafogo, que o Botafogo foi outro time covarde, né? Com o seu técnico também, né? Outro europeu de Portugal, né? Também se acovardou todo contra o Palmeiras. Mesmo assim, o primeiro tempo não foi lá também grande coisa, não. Se salvou por causa disso, porque pegou um time mais covarde que o seu. Só isso. Você pegou um time mais covarde do que o Palmeiras e você conseguiu ganhar. Mas nos outros, você foi um time covarde. Jogou covardemente contra o time americano, Abel. Contra o Porto, primeiro tempo. Todo o seu primeiro tempo. O que você tem isso? Que todo primeiro tempo. Veja bem, Abel, todo primeiro tempo você perde. Tem que modificar, fazer tudo. Caramba, só tem um tempo o futebol para você. Quer dizer, chega uma hora que não dá, né? Que você não vai conseguir. Quer dizer, se o Palmeiras jogasse um bom primeiro tempo, ganhávamos de 1-0. Ou seria 1-1 no final. Outra coisa, diretoria. Como contratam mal? Como contratam mal essa diretoria? É uma vergonha. Leila, uma vergonha a sua diretoria, o seu scout do Palmeiras. Como que vamos buscar jogadores do nível de Facundo Torres, Evangelista? Nossa senhora, outra draga que nós vamos ter que explicar. Né? Como ficar esses caras? É como falar, sai um bagre, entra outro. Sai um jogador ruim, nota 4, 5, entra um que é 4, 3. É incrível essas coisas. Jogadores que o ciclo já acabou há tempo. Lá com o Veiga. O Veiga já encerrou o ciclo dele. Você viu o Veiga entrar em campo? Parece que ele está doente, gente. O cara entra, corre 15, 20 minutos, está de língua, meio palmo de língua para fora. Como é que um jogador desse ainda continua no Palmeiras?
é palmeirense e tal, não sei. Foi craque, foi ídolo, mas quanto você mais mantém o cara disso, com o ciclo encerrado, o Everton é outro. O Everton é outro, que já encerrou o ciclo faz mais de um ano atrás. O Everton só pega a bola fácil ou de média dificuldade. Uma bola que é difícil, ele não pega nenhuma, gente. Nenhuma. A bola bem colocadinha ali e tal, de qualquer dia fora da. Pronto, ele é um goleiro que já está em fim de carreira. Pelo menos no Palmeiras, é fim de ciclo no Palmeiras. Faz tempo isso. Ele está tomando gol em jogos importantes contra Corinthians, contra Botafogo. E agora no Mundial. Começou o Mundial, eu fiquei surpreso de ver a qualidade dos goleiros. E eu falei pro meu filho, olha, isso logo no primeiro jogo. Na primeira, que eu assisti vários jogos, né? Quase todos. Eu falei pro meu filho, se for fazer uma classificação dos goleiros, o Everton não fica entre os 20 primeiros dessa Copa. Não fica. Dos 32 times, o Everton não fica entre os 20 primeiros. E o Palmeiras vai com esse goleiro para disputar. Quer dizer, todo mundo se preparando, contratando. Aí o Palmeiras contrata Paulinho, quebrado, para disputar esse Mundial. Compra o Vitor Roque, que tá bom, todo mundo pensava, mas cara, talvez tá aí que tá o scout, né? Você tem que estar lá vendo os jogos do cara, você tem que ver, pô, nós vamos disputar uma Copa do Mundo, tem que estar um jogador que tá em boa fase, que tá fazendo gol. Ou você não entende. E não é só isso, talvez não seja nem a culpa dele também, não tá fazendo nada, mas já provou que é um bom jogador por um tempo, mas o que é? Tá faltando alguém lá. Você vê os laterais do Palmeiras, raramente o lateral do Palmeiras dá um cruzamento em que sai um gol, né? Não faz. Não tem armador, não tem lateral. Quer dizer, como é que o centroavante também nesse time vai? É incrível. Isso, mas também, cara, você pega o Igor Jesus do Botafogo. O Botafogo tem um bom scout. Tá bom? Vocês vão ficar e vai surpreender, porque eles vendem, mas eles compram jogadores bons. Esse Igor Jesus, se bater o Flaco Lopes, o Vitor Roque, esse Thales, ou que seja, todos e bater no liquidificador, não sai um Igor Jesus. Não sai. Esse é o time que nós levamos para o Mundial. Aí vai falar que fica. Cara, nós tivemos. Olha, as nossas torcida, acho que por causa tinha tanta gente com tanta esperança e coisa, que fez com que nós ficamos numa chave bem melhor. Cara, era só ter ganhado esse Chelsea. O time do Chelsea não é. Olha, cara, o time do Flamengo é melhor que eles. O time do Flamengo é melhor que o Chelsea. Não vem falar que não é, porque é melhor. Não é só porque ganhou, não. É melhor mesmo que eles. E aí o Palmeiras vai lá. Não consegue. E você vê, se o Palmeiras começou a jogar um pouquinho no segundo tempo, já complicou para eles. Mas não fazem isso. Eles jogam com as fraldas na mão. E com jogadores que essa diretoria já começou no tempo, nos outros mundiais, que deveriam ter contratado o Hulk, né? O Hulk estava pronto para ir disputar um mundial. Não deixaram que o Atlético contratasse. Era um jogador que ia fazer a diferença na hora. Porque o que falta para o Palmeiras também é aquele jogador. Tipo naquela época, né? O Hulk agora está velho, né? Apesar que de velho é capaz que renderia muito mais que muito jogador que está aí. Mas na época não contrataram ele. Foram com um time meia boca e com medo. Você vai com um time meia boca, o time do Fluminense é um time um pouquinho melhor que meia boca, não era grande coisa. Por quê? Porque os jogadores dele têm jogadores de experiência, mas tudo bem. Mas é melhor que o do Palmeiras, gente. Vocês ficam falando, se você colocar pau a pau, vocês vão ver que os laterais deles são melhores. Tem o Thiago Santos, que é velho, mas não perde, empata com o nosso um dos grandes jogadores que temos, né? Que é o Gustavo Gomes, que mas não empata ali. Aí a dupla de zaga deles empata, mas no ataque, no meio de campo, são melhores. Nas laterais, veja bem, o reserva dele saiu o volante, né? A reserva, que era o Martinelli, que é bom jogador também. Entrou o Hércules, que era para nós ter contratado, jogador bom, a gente nunca contrata, entra no mercado, disputa. Esse jogador que jogou pelo Botafogo, aquele zagueiro, né, que não recordo o nome,
cara que veio do Santos. Ótimo, cara. Era para nós contratar também, não contrata. Então, quando é jogador bom, o Palmeiras não contrata. Vê se Flamengo, Botafogo foi atrás de Facundo Torres. Vê se ele for atrás dessas porcaria que nós traz pra cá. De jeito nenhum, cara. O Evangelista, quem foi atrás desses caras? É o Palmeiras. Com esse scout, eu não sei não, hein? Esse scout aqui que tá... Não sei, cara. Se os caras não entendem mesmo de futebol, qual que é o negócio ali? Porque ano passa ano e essas porcarias que vêm pra cá. Garantiram que o Paulinho era uma operação fácil, que não tinha problema nenhum, que voltava logo. Agora estão sabendo, o cara nem sabe, tem uma coisa na perna do cara que agora já não vai jogar. Quer dizer, não é nada simples, vai ficar um ano parado. Sendo simples, não simples, um ano parado não é uma coisa simples. E vocês me pagam, eu nem sei quanto foi, 120 milhões, ainda mais, não sei quantos jogadores. É para chegar amanhã, um mês antes de chegar nessa diretoria e falar, ó, você, scout, vocês estão tudo na rua, cara. Tudo na rua. Aí sim eu dá vontade, cara. Que eu tô desanimado com isso, cara. Por isso que eu tô desanimado. É que a mesma coisa, volta lá que esses caras. Vai contratar um cara aí, um tal de Souza, não sei da onde aí, tá na Inglaterra, mas é um cara que não faz gol, que não faz. O que esse cara vai trazer? Você vê, por exemplo, tava falando no banco do Fluminense mesmo. Tem o Keno, que foi nosso, é um jogador vibrador, que dá trabalho e dá suador, e tá na reserva, hein? Tem o Soteldo, que entra também, dá trabalho. Pega o time do Palmeiras, cheio de júnior, né? Da base. Eu gosto do garoto do Alain, mas não pode depender desse cara num jogo. O Estevam, jogador também, que veio da base, conseguiu fazer um gol. Agora, mas são jogadores que deviam se complementar, né? Eles não contratam e um técnico medroso no Mundial. Um técnico medroso no Mundial. Abel, muito obrigado. Você vai ser para mim o melhor técnico do Palmeiras, mas você pro Mundial não serve, cara. Você não serve para disputar Mundial. Acho que você, negócio da Europa, tá muito na sua cabeça, cara. Você tá muito... acho que Portugal respeita muito os outros países da Europa, cara. O brasileiro já não tem tanto assim, não, cara. O brasileiro, quando vai... Pô, eu lembro... agora, né? Começou com essa coisa, mas muito tempo. E aí que tá. E se você é um técnico, que nem o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho falou, cara, é 11 contra 11. Nós já fomos aqui o dominante do futebol. Se você entrar lá com vontade, com sangue no olho, esses caras vão se lascar para ganhar da gente e provavelmente nós vamos ganhar deles. É esse o papo, cara. É esse o papo. Eu quero que vocês entrem lá dando sangue. E eu não quero nada de 50 caras atrás esperando o resultado. Nada disso. Você vai jogar com o europeu. Você já tá com a defesa bem fragilizada, cara. Você vai jogar atrás com o Chelsea. Cara, você tá convidando, como se diz, né? Dando sopa pro azar, né? Ou querendo mesmo uma tragédia. Você já tá com sua defesa bem fragilizada, né? Você tá falando do Piquerez, Gustavo Gomes e o Murilo. E você vai deixar os caras com a bola vindo em cima de você, cara? Vai, perdesse de 3-0, cara. Teria problema nenhum. Mas se o Palmeiras fosse lá, botasse bola na trave, tava acima dos caras, que nem o Fluminense faz, cara. O Fluminense não quer nem saber, cara. O Fluminense vai pra cima dos caras. Claro, de uma maneira organizada, mas vai. Não fica lá. E fala pros caras, se você não correr hoje, você não vai. Não adianta que você não vai entrar. E a torcida do Palmeiras também é outra torcidinha que tá louca. Eu não entendo de futebol, cara. Cara que entende. Felipe Anderson. Outro cara que eu esqueci de falar. Quem foi trazer essa desgraça pro Palmeiras? Felipe Anderson, cara. Esse cara que trouxe Felipe Anderson, Facundo Torres, Evangelista, fora ainda, tem muito aí, né? Tem muita porcaria ainda que não vale ainda pela... Aí, jogadores que não dão certo, cara. O Flávio Lopes não deu certo ainda. É um jogador que todo mundo tá pensando que vai dar certo, não vai. É um jogador médio. Pagando caro. Pagando caro. O Vitor Roque também. É um jogador que ainda não... Quer dizer... O nosso scout, parabéns. Vocês são uma porcaria, cara. Vocês têm sorte de eu não ser um diretor ou algo assim. Vocês estão tudo fora. Primeiro. E não, porque vocês só apresentam. E se o
o Abel tá também influenciando quem contrata, porque então você também nota zero para você nisso também. Então você fala, fica quieto, deixa os outros contratar, que sabe contratar, porque então você sabe contratar porcaria mesmo. Meio bilhão de reais, e nós, dos 4 times brasileiros, nós fomos com o pior elenco nesse campeonato. E com técnico com medo, talvez. E com um técnico medroso para disputar o Mundial, muito valente quando joga aqui no Brasil, na Libertadores, mas quando vai lá disputar, apesar que ultimamente a Libertadores também tá meio assim também, mas foi muito, sou agradecido, fez muito bem, mas quando vai disputar Mundial, cara, já falei, o Abel pode disputar 50 Mundial, se jogar com um time sul-americano contra o europeu, ele não vai ganhar nenhum. Não vai, porque ele tem que trazer aquela raça, aquela vontade de sangue nos olhos. Se os times são melhores, é a maneira de você ganhar. A mesma coisa se é um time pequeno, você vai jogar com o time pequeno. Se é o time pequeno, vai jogar com o time da capital de São Paulo e o time pequeno fica todo atrás. Quantas vezes isso dá certo? Deu uma vez só. Foi o Botafogo que jogou com o PSG. Foi o Corinthians que jogou contra o Chelsea. Uma vez fizeram isso, deu certo. O Palmeiras já não tem esse DNA de jogar dessa maneira, não? De jogar tudo atrás. Então vai jogar Mundial, você tem que jogar Mundial. Eu, por exemplo, o jogo que nós jogamos do Manchester, aquele Mundial, sim, aquele lá eu me orgulho, cara, contra o Manchester, que nós jogamos em cima dos caras. Fomos roubados, né, contra o Manchester, vamos deixar bem claro aqui, fomos roubados, porque teve gol legal. E as chances maiores de gol foram nossas. Encurralamos o time dos caras, jogamos. Não que nem o Corinthians, né? Que jogou que nem. Bom, já tem aquele DNA de jogar como time pequeno. Jogou com 50 homens atrás contra o Chelsea, ganharam, né? Com um golzinho. Mas isso daí geralmente, de 10, uma dá certo, cara. Então, fica aqui minha frustração e minha crítica, né? Primeiramente, a senhora diretoria e o scout do Palmeiras. Muito dinheiro jogado fora. Nunca vou recuperar esse dinheiro de Facundo Torres, Anderson, whatever. Esqueci o nome do cara agora. Muitos aí desses jogadores, Evangelista, muitos jogadores. Então, tem jogadores que estão aí que no máximo nota 6, nota 5, nota 6. Então, gente, um abraço a todos. Vamos lá. Gozação vem. Mas eu acho que motivo para isso estão mesmo primeiro na diretoria e depois na atitude do Abel nos mundiais. Não que estou pedindo para o Abel sair, mas se for disputar mundial, por favor, não tira umas férias no mundial. Só isso, um abraço a todos.